Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar nosso curso de espectrometria de massas, já entrando propriamente na interpretação dos espectros de massas, um primeiro estágio. Depois que a gente compreende como interpretar um espectro de massas, a gente faz o contrário. Nós utilizamos as informações fornecidas pelo espectro de massas para tentar chegar numa estrutura final. Então, esse curso, na realidade, ele tem dois aspectos. O primeiro é a própria interpretação. O segundo é o uso da informação do espectro de massas para chegar numa estrutura final. Eu dividi a apresentação dos espectros de massas em categorias, em grupos funcionais. Então, hoje eu vou ver alguns exemplos de álcoois, fenóis, éteres, aldeídos e cetonas. Ok? Começando então com os álcoois, e antes de cada grupo funcional, eu listo aqui uma série de características gerais dos espectros de massas, para que nós tenhamos noção de como é que se comporta cada grupo funcional. Então, no caso de álcoois, e aqui também inclui os fenóis, os íons moleculares são, em geral, menos intensos do que os de alcanos. Embora a gente não tenha visto alcanos, devido ao fato de que ele só tem ligação sigma, íons moleculares de álcoois normalmente são pequenos, eles têm uma série de caminhos de fragmentação que faz com que os íons moleculares sejam detectados em intensidades muito baixas. Os álcoois primários e secundários apresentam íons moleculares pouco intensos e os moleculares de álcoois terciários não sofrem desidratação. A razão é porque não existe hidrogênio no carbono beta de álcoois terciários para que ocorra o rearranjo e a consequente migração de hidrogênio e a perda de água. A clivagem alfa a partir do oxigênio é um dos principais caminhos de fragmentação. Você se lembra, eu falei, né, da clivagem alfa, não só para álcoois, mas quando é possível, a clivagem alfa realmente é uma fragmentação dominante. Para álcoois de cadeia longa, observa-se fragmentação via rearranjo de McLafferty. A gente vai ver alguns exemplos de rearranjo de McLafferty, para vocês relembrarem. A perda de água, desidratação, é comum em álcoois e acontece com maior frequência em álcoois com cadeia maiores que 4 carbonos. A perda de hidrogênio a partir do íon molecular não é favorecida. Vou dar alguns exemplos sobre isso. E álcoois cíclicos e acíclicos apresentam fragmentação similar. Bom, tendo em vista essas linhas gerais de comentários sobre a fragmentação de álcoois, vamos para os exemplos, né, que é onde realmente a gente consegue entender o espectro de massas. Então, o exemplo que eu vou dar sobre álcoois é o ciclopentanol, cuja estrutura está aqui representada. Ele tem um anel de 5 membros de ciclopentano ligado a um OH. Importante relembrar que a ionização que nós estamos trabalhando é por remoção de um elétron, tá? Então, eu vou remover um dos elétrons dos dois pares não ligantes do oxigênio do álcool. E aqui está o espectro de massas. O MZ86 é o íon molecular, ele corresponde numericamente à massa nominal do ciclopentanol. Reparem que ele é pouco intenso, como várias vezes foi referido nos comentários anteriores. E eu tenho dois íons principais, 57 e 44. Existem também outros íons menos intensos, que normalmente a gente não tenta interpretar, porque às vezes esses íons pouco intensos vêm por fragmentação um pouco pouco comum, né? E aí nós nos restringimos aos íons mais intensos.
Então, eu tenho aqui os 57, o 44, além do próprio íon molecular. É importante se dizer que o íon molecular, ele tem que ser indicado para vocês no espectro de massas. Por exemplo, se eu não soubesse a estrutura, como é que eu iria saber que esse sinal aqui trata-se do íon molecular? Esse é o problema onde nós temos o espectro de massas e eu desejo saber a estrutura. Então, o íon molecular precisa ser avisado para vocês de alguma maneira, seja sendo indicado no próprio espectro, seja sendo dado a fórmula molecular, porque às vezes, repetindo, o íon molecular não aparece no espectro de massas. Então, ele tem uma massa de 86. Notem que o MZ é par. Isso tem alguma implicação de acordo com o que a gente vai ver nos próximos slides. Eu tenho o sinal 57. 57 menos 86, a diferença é 29. Se vocês olharem naquela tabela que eu passei para vocês, 29 só pode se refere-se ao radical etila. Ok? Então, o íon molecular, que é a espécie ionizada a partir do ciclo pentanol, perdeu o radical etila para formar o 57. E o 44, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Bom, o que acontece com o ciclo pentanol? O sítio de ionização é um dos elétrons não ligantes do oxigênio. Esse sítio de ionização é que vai direcionar todo o processo de fragmentação. Eu vou ter uma clivagem alfa, então eu estou tentando escrever um mecanismo lógico para que eu consiga explicar essa perda do radical etila. Notem que se você olhar a estrutura, não tem nenhum radical etila pronto para ser eliminado. Então eu vou ter que tentar achar um mecanismo lógico. O primeiro deles refere-se à clivagem alfa. Lembra? Clivagem alfa, sítio de ionização, carbono alfa, carbono beta. Há uma ruptura da ligação carbono alfa, carbono beta. Esses dois aqui. Essa ligação. Quando eu faço isso, eu abro o anel. Olha o movimento das setas. O radical veio parar nesse carbono. A carga positiva continuou sobre o oxigênio. Tá? Agora eu tenho que pensar num rearranjo de hidrogênio de tal maneira que algum hidrogênio da cadeia vai migrar para o sítio radicalar para que eu consiga explicar a perda de etila. Por isso que eu migrei o hidrogênio dessa posição. Quando eu faço isso, o sítio radicalar mudou-se para cá. Agora eu tenho o radical etila aqui, ó, CH2, CH3. E eu vou aplicar de novo a clivagem alfa a partir do sítio radicalar. Olha, radical, carbono alfa, carbono beta. Então, quando eu faço esse movimento de seta, eu gero uma dupla ligação aqui e a perda do radical etila. O sinal que eu enxergo é o MZ57. Tá? Reparem que qualquer outro hidrogênio da cadeia que eu migrar para cá, eu não vou conseguir explicar a perda do radical etila. Vocês podem tentar fazer isso como um exercício. Vocês não vão conseguir. O único hidrogênio possível de migrar que me explica a formação do 57 é esse hidrogênio que está nessa posição. Aí, então, a gente explica esse 57. Notem a natureza do 57. Ele é um cátion. O 86 é um cátion radicalar. O 44, o que é? O 44, a diferença em massa de 86 e 44 dá 42. Se vocês forem olhar na tabela de perdas que eu passei para vocês, 42 é o propeno. Olha aqui a estrutura do propeno. Então eu tenho que dar um jeito de explicar a perda de propeno
a partir dessa espécie aqui, né, formada após a clivagem alfa e a abertura do anel. De novo, eu vou ter que pensar numa migração de hidrogênio da cadeia. Qual hidrogênio eu vou migrar para o sítio radicalar? Vocês podem tentar fazer isso aqui. Se eu migrar esse hidrogênio para cá, o sítio radicalar passa a ser essa posição. A partir do momento que eu faço uma clivagem alfa do sítio radicalar, eu consigo explicar a perda do propeno e a formação do 44. Notem que, olha o movimento de seta que eu fiz. O radical foi parar no oxigênio. Isso é o 44. Vocês podem tentar fazer qualquer outra migração de hidrogênio da cadeia, em qualquer outra posição, que você não vai conseguir explicar a perda do propeno. Então, embora eu gere dois íons diferentes, 57 e 44, o mecanismo é muito similar. É uma clivagem alfa com abertura de anel, migração de hidrogênio da cadeia e a consequente eliminação de uma espécie neutra. Nesse caso, o radical etila, nesse caso, a molécula neutra do propeno. E com isso, então, eu explico, eu faço a interpretação desse espectro de massas. Regra da paridade. Eu já havia mostrado para vocês, na aula passada, um esboço da regra de paridade. O que é essa regra agora que a gente tem um espectro de massas em mãos? Por que ela é útil? Primeiro, a gente vai definir a regra da paridade até o momento para moléculas que não têm nitrogênio, ok? Um cátion Mz ímpar não pode gerar cátions radicalares, Mz par. O oposto pode, ou em outras palavras, um cátion radicalar pode gerar um cátion. Por que isso é importante? Olhando o espectro de massas, eu consigo definir qual é a natureza de cada íon e quem pode ser pai de quem. Então, reparem, 86 é par. Par, cátion radicalar. O cátion radicalar pode ser pai de um cátion, Mz ímpar. Por isso, então, que eu falei que o 57 pode vir do 86. Cátion radicalar gerando cátion. Isso pode. Cátion radicalar gerando outro cátion radicalar. Isso pode. O 44 tem um Mz par. Ele também é um cátion radicalar, assim como o 86. O que não pode é o contrário. O 57, que é um cátion, Mz ímpar, não pode ser o pai do 44, que é um cátion radicalar, Mz par. Então, a regra da paridade nos ajuda a tomar decisões sobre caminhos de fragmentação. A gente vai voltar a falar sobre isso com outros exemplos. Um outro exemplo que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o álcool benzílico, né? Um álcool que tem um substituinte benzênico na sua estrutura. O íon molecular, conforme eu disse anteriormente, ele está aqui indicado, Mz108. A gente já espera que seja par, né? Afinal, o íon molecular é um cátion radicalar. Eu tenho quais fragmentos? 107, 79 e 77. Esses são os fragmentos mais intensos e aqueles que eu devo tentar explicar no espectro de massas. Então, 108 é o cátion radicalar. A ionização acontece pela remoção de um elétron do par dos elétrons não ligantes do oxigênio. O 107 só pode vir a partir da perda de um radical hidrogênio, ou átomo de hidrogênio. Então, quando eu faço o movimento de seta, eu tenho dois hidrogênios aqui.
na realidade, é também um mecanismo conhecido como clivagem alfa. Então, olha o movimento de seta que aqui não está representado. Eu quebro a ligação carbono-hidrogênio e forma uma dupla ligação aqui. O 107 é ímpar, ele é um cátion. O 108 é par, ele é um cátion radicalar. Tá ok? A partir do 107, eu tenho dois íons intensos, o 79 e o 77. Ambos são ímpares, ambos são cátions. Um cátion pode gerar outro cátion pela regra de paridade? Sim. Ok? Então eu vou ver as diferenças em massas do 109, do 107, 79 e 107, 77, 107, para tentar explicar a possível origem desses fragmentos. A diferença entre 79 e 107 é 28. 28 é como se fosse um número mágico em espectrometria de massas. 28 existem duas possibilidades: CO, monóxido de carbono, ou etileno, C2H4. Se você olhar a estrutura do 107, existe um CO potencialmente aqui. Eu só preciso tentar rearranjar esses dois hidrogênios, esse aqui, que tem um, e esse aqui. Eu preciso tentar mandar esses hidrogênios para uma outra posição na molécula, de tal maneira que o CO fique prontinho para ser eliminado. Então, é isso que eu vou fazer. Esses dois hidrogênios, eles migram, por exemplo, para a ligação π do anel aromático. Olha o que aconteceu aqui, ó. Um hidrogênio veio para cá, o outro hidrogênio veio para cá. Quando eu faço isso, aqui não está representado, seria interessante vocês tentarem analisar isso com cuidado, eu gero a espécie C-O positivo. E a perda de CO torna-se automática. Basta um movimento de seta de dupla cabeça, uma quebra heterolítica, eu explico a formação de CO. Aqui não está muito bem representado passo a passo. Eu gostaria que vocês tentassem fazer isso e me perguntassem na próxima aula. Finalmente, o 79 pode gerar o 77. Ambos são cátions. Ou a diferença entre 107 e 77 é 30. Se você olhar bem, 30 é esta parte da molécula aqui, ó. Basta eu representar um movimento de seta de dupla cabeça, uma quebra heterolítica, eu gero essa estrutura aqui, 77. Ou eu posso imaginar a perda de H2, molécula de hidrogênio, para gerar o 77. Notem que essa carga positiva está num orbital sp2. Essa carga positiva não está em ressonância com o sistema π do anel. 77 é um íon muito comum em espectrometria de massas. Quando ele aparece no espectro de massas, é um indicativo que essa molécula tem na sua estrutura um benzeno monossubstituído, como é o caso aqui, tá? Éteres. Vocês podem dar uma lida nessas regras gerais, eu acho importante, mas eu já vou direto para o espectro de massas, para que a gente possa discutir o espectro de massas, e depois que a gente discute, a gente compreende facilmente essas regras. Veja bem, butilmetil-éter é o exemplo que eu estou querendo passar para vocês. O íon molecular ele é bem pequenininho, ele quase não aparece. Eu tenho que indicar para vocês que o íon molecular está aqui, 88. Né? Ou eu teria que ter dado a fórmula para vocês calcularem aqui a massa nominal e, consequentemente, ver onde é que ele está. Veja, 88, par, cátion radicalar. 56,
par, cátion radicalar. O 56 pode sim ser filho do 88, não tem nenhum problema. A diferença entre 56 e 88 é 32. 32 é metanol. Se vocês olharem a estrutura desse éter, claramente vocês vê potencialmente aqui um etanol prontinho para ser perdido. Basta eu ter um rearranjo de hidrogênio. O 45 é um cátion. Ele pode vir do 88 sem nenhum problema. Ele também pode vir do 56 sem nenhum problema. Primeiro vamos tentar explicar o 56. Isso a gente já até fez. Inclusive na aula de hoje existe um exercício parecido, onde a gente propõe a migração de hidrogênio e a perda de uma molécula neutra, no caso água. Aqui é muito parecido. Veja, 88. Embora eu não tenha representado o sítio radicalar sobre o oxigênio, na realidade o sítio radicalar é aqui, no oxigênio, tá? O sítio radicalar no oxigênio indica que, para que ocorra a perda de metanol, um dos hidrogênios da cadeia tem que migrar para cá. E quando acontece isso, eu vou gerar a molécula de metanol, que é eliminada pela quebra da ligação de modo heterolítico, com um par de elétrons indo para o oxigênio. E como resultado eu tenho essa espécie que às vezes a gente representa desse jeito, né, um alqueno ionizado, ou, para ser mais exato, nós representamos com o sítio radicalar nessa posição, a carga positiva nessa posição. De novo, essa interpretação que eu estou passando para vocês é uma interpretação mais ou menos resumida. É muito importante que vocês tentem refazer esses mecanismos depois, para que vocês de fato possam entendê-lo com cuidado. O outro íon, que aliás é o predominante, 45 menos 56, a diferença é 11. Não existe perda de 11 em espectrometria de massas. O 56 não pode ser o pai do 45. Então, a diferença entre 88 e 45 é o radical propila. Se você olhar a estrutura do éter, olha o radical propila aqui, prontinho para ser eliminado. Quando eu ionizo o oxigênio, eu vou ter uma clivagem alfa, como aqui representado, a formação dessa espécie, que é um cátion, MZ45. Nesse cátion, embora a carga positiva esteja sobre o oxigênio, é uma estrutura que tem muita estabilidade, porque todos os átomos estão com seu octeto completo. E então eu consigo explicar facilmente a origem desses dois principais fragmentos, ok? Aldeídos. Aldeídos a gente entra na série dos compostos carbonílicos. Compostos carbonílicos, a fragmentação dominante é a clivagem alfa, a partir do oxigênio da carbonila. Então, aqui o exemplo que eu estou dando é o pentanal, essa estrutura, um aldeído alifático, onde a ionização acontece no oxigênio. Esse é um dos espectros de massas que eu deixei como atividade para a próxima aula. Existem vários fragmentos, vários. Nesses slides, eu vou explicar 3 deles. O 85, que é bem pequenininho, o íon molecular é 86, indicado aqui. Vou explicar o 29, esse aqui, e o 44, que é esse aqui. De antemão,
eu posso dizer o seguinte: o 86 é um cátion radicalar, é o íon molecular. O 85 é um cátion. O 29 também é um cátion, não é um cátion radicalar. O 44 é par, a natureza dele é diferente, ele é um cátion radicalar. Vejam, eu estou fazendo uso da regra da paridade. Então, vou tentar explicar o 85. O 85, vendo o 86 necessariamente, e a única possibilidade é uma clivagem alfa, perda desse hidrogênio ligado ao aldeído. Então, há uma clivagem alfa e perda do radical hidrogênio, ou átomo de hidrogênio, gerando essa estrutura aqui, C-O, que nós chamamos de acílio. De novo, embora o oxigênio esteja com carga positiva, é uma situação de estabilidade, porque ele está com seu octeto completo. Agora eu tenho a clivagem alfa do outro lado da cadeia. Se eu fizer isso, eu vou perder esse radical, o radical butila, ok? Clivagem alfa, gerando esse íon acílio, que tem um Mz de 29. Então eu já expliquei dois principais fragmentos com as duas possíveis clivagens alfa a partir da carbonila. Compostos carbonílicos com cadeias longas, eles sofrem normalmente o rearranjo de McLafferty. O que é o rearranjo de McLafferty? Só para relembrar vocês, o rearranjo de McLafferty envolve um rearranjo de hidrogênio com a formação de um estado de transição de 6 membros. Então, a ionização continua acontecendo no oxigênio da carbonila, isso aqui é o íon molecular. Um dos hidrogênios da cadeia migra para o oxigênio da carbonila, ok? Qual o hidrogênio que migra? Aquele que forma um anel de 6 membros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com o hidrogênio. O sítio radicalar vai ser nessa posição agora, o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio, e a partir do sítio radicalar eu tenho uma outra clivagem alfa, que vai me levar à perda de propeno. E o produto que eu detecto no espectro de massas de Mz44 tem essa estrutura aqui, ó. Ok? Esse radical, inclusive, está em ressonância com a dupla ligação carbono-oxigênio, ele pode parar lá no oxigênio. Então, esse é o Mz44. Um que eu consigo explicar. Esse espectro de massas, como eu disse para vocês, ele faz parte da atividade que eu deixei para vocês. Alguns desses outros íons que nós não explicamos aqui nesse momento, foi pedido para vocês tentarem explicar. Cetonas. Cetonas também são compostos com uma carbonila, ele tem fragmentação típica de compostos carbonílicos. O exemplo que eu vou discutir com vocês é a propiofenona. A propiofenona, ela tem essa estrutura, ela tem dois substituintes diferentes na carbonila, radical etila e radical fenila. A ionização vai acontecer no oxigênio, gerando o íon molecular, par, 134. Eu tenho dois fragmentos principais, 105, 77. Tem um pequenininho aqui, 106, que é o isotopólogo do 105. A gente já viu isso. A contribuição de carbono 13, ok? O 77 e o 51. Vamos tentar interpretar esse espectro de massas. 105 é par, é um cátion. O 134 pode ser o pai do 105? A resposta é sim. Compostos carbonílicos tipicamente sofrem dois tipos de fragmentação: clivagem alfa ou rearranjo de McLafferty. Se vocês repararem bem nessa estrutura, não há possibilidade de rearranjo de McLafferty. Não há nenhum hidrogênio na cadeia lateral
que permita a formação de um estado intermediário de 6 membros. Então vamos tentar a clivagem alfa. Se eu perder o 29, olha só, o radical etila, eu explico a formação do... Desculpa, aqui tem um errinho, não é 119 não. Explico a formação do 105, aqui é 105, tá? Desculpem o erro. Então essa é a estrutura do 105, tá? Fenil C-AAO íon acílio formado pela perda do radical etila, de uma clivagem alfa. Agora eu tenho o íon 77. Pela regra da paridade, ele é um cátion. Lembra que eu falei? 77 é um indício que esta molécula tem um benzeno monossubstituído. Exatamente o que a gente vê aqui. A diferença entre 105 e 77 é 28. 28 é CO. Como é que eu explico a perda de CO aqui? Uma seta de dupla cabeça, quebra heterolítica, carga positiva ficando no anel, no orbital sp2. Isso é o 77. Explico o 77. Já expliquei o 105 e o 77. O 51 vem do 77. É uma fragmentação um pouco diferente. A diferença entre 77 e 51 é 26. 26 é acetileno. Acetileno está potencialmente aqui, nessas posições do íon 77. Quando eu tenho essa família 7751, de novo, é um indício, é uma confirmação que essa molécula tem um benzeno, e mais do que isso, é um benzeno monossubstituído. A fragmentação de 51, eu não vou pedir mecanismo para vocês, é uma fragmentação que acontece sempre, né, que eu tenho benzenos na estrutura. Essa família 7751 indica benzeno monossubstituído, tá? Vejam então que eu interpretei o espectro inteirinho. A outra clivagem alfa possível, que seria a perda do radical fenila, ela não leva a nenhum sinal intenso detectável. Curiosamente, a única clivagem alfa que a gente detecta é a perda do radical etila. Muito provavelmente porque a estrutura do 105, que é esse aqui, ela é estabilizada por ressonância. A outra clivagem alfa levaria ao íon acílio C-AAO, CH2, CH3, que não é estabilizado por ressonância. Então, esse caminho de fragmentação, ele é favorecido muito provavelmente por causa disso. E só para encerrar, esse espectro de massas, ele foi um dos espectros de massas que caiu numa das provas de concurso de perito da Polícia Federal. Ok? Então, era para você tentar matar a estrutura sendo dado o espectro de massas. Quando a gente tem conhecimento do espectro de massas, a gente facilmente consegue matar a estrutura. Veja, então, eu tenho 134. 7751 indica benzeno monossubstituído. Já tenho grande parte da molécula. 105 é como se fosse um daqueles íons mágicos, assim como 77, né, que aparecem no espectro de massa e a gente sabe que é fenil C-AAO, sem dúvida. O resto da molécula, 105 menos 134 é 29. Radical etila que só pode estar ligado aqui, na carbonila, no carbono da carbonila. Então, com um simples conhecimento de espectrometria de massas, você conseguiria matar essa questão em questão de 30 segundos, ok? Bom, com isso eu encerro aqui e na próxima aula a gente vai continuar vendo fragmentações típicas de grupos funcionais e também colocarei novas atividades para vocês trabalharem em cima. Ok? Muito obrigado.